Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão de física muito massa da matéria de associação de capacitores. Eu acredito que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no canal que traz essa temática. Eu me lembro que mais para trás eu fiz um vídeo bem interessante que era de um circuito, era um circuito que tinha um capacitor, mas uma questão que envolve só mesmo a associação de capacitores eu ainda não tinha trazido. Essa é uma questão, gente, do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará, segunda fase. E uma curiosidade bacana é que eu estou gravando esse vídeo, gente, literalmente no dia seguinte ao dia que aconteceu a prova. Eu gosto de resolver essas provas boas, né? Até para ir ganhando mais base, né? Fortalecendo, né, os conteúdos. E aí eu resolvi nessa prova. E uma das questões que eu mais gostei foi essa e estou trazendo aqui para o canal. Antes de resolver, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, comentarem, seguirem o canal. Tudo isso é muito importante, ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que é um conteúdo relevante e assim distribuir para mais e mais pessoas. Beleza, galera? Conto com vocês. Ela diz o seguinte: um técnico em eletrônica tem à sua disposição uma fonte de bancada regulável e capacitores inicialmente descarregados, de capacitância C1 e C2. Os capacitores de capacitância C1 e C2 são carregados de forma individual, fazendo o uso da fonte de bancada ajustada com as diferenças de potencial X e Y, respectivamente. Os capacitores, agora carregados e desconectados da fonte, são ligados em paralelo através dos seus terminais. Nessa nova configuração, a diferença de potencial comum entre os seus terminais passa a ser Z. Sendo assim, a razão entre C1 e C2, expressa em termos de X, Y e Z, é dada por... Pois é, gente, isso aqui é uma questão que a gente vê que ela tem um enunciado longo, né? Ela fala muitas coisas e ela, assim, é compreensível que ela tenha esse enunciado maior porque está se tratando de três situações, gente. Ele está mostrando três situações e você precisa esquematizar essas três situações. E aí eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Ela não é difícil, gente. É só você ler com calma. Se você ler com calma, você consegue interpretar bem o que essa questão está querendo. São três situações. E aí você vai ter esses dois capacitores envolvidos nessas três situações. Ó. Eu vou começar pelo C1. Ó, quando eu pego aqui o C1, a gente faz isso, né? A gente coloca aqui os terminais, né? Aí desenha aqui as duas barrinhas que representam esse capacitor. A gente bota aqui os terminais, a gente sempre costuma fazer assim, né? A gente chama de A e de B, esses terminais. E aqui a gente vai ter o C1, certo? Aqui a gente tem o C1. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou me lembrar da fórmula básica, gente, quando você envolve os capacitores, né? E até eu me lembro que eu tinha um professor na época do colégio que ele era bem didático, né? E ele brincava com os alunos, gente, que era essa fórmula, ele escrevia, ele falava dessa maneira aqui, a fórmula é essa, Q igual a C vezes V, né? A fórmula básica é essa daqui, Q igual a C vezes V. E aí ele chamava assim, que é quero comer vatapá, né? Aí você nunca esquece, né? Se você utilizar essa frase, fica essa dica para vocês, caso vocês ainda não conheçam, quero comer vatapá. É a fórmula básica que a gente utiliza nessa parte dos capacitores, sendo que a carga, C, capacitância, e V, a DDP, diferença de potencial. E aí nessa questão ela fala, gente, que quando eu pego só o C1, qual vai ser a DDP entre os terminais do capacitor? Ele chama de X. Então a gente vai ter Q1, a gente precisa exemplificar, né, colocar tudo com a sua numeração correta. Q1 vai ser C1 vezes a sua DDP. A sua DDP vai ser X, então a gente coloca vezes X. E aí guarda essa expressão, viu? A gente já guardou o Q1 que vale isso. Vamos para o Q2 agora. Eu vou fazer mais uma vez aqui os terminais, né? A gente desenha aqui o segundo capacitor. Aí coloca aqui A e B, né? Os pontos A e B. Aqui a gente vai ter C2. Para o C2 a mesma coisa. Você vai ter Q2. A carga do 2 vai ser C2 vezes a DDP do 2. Ele diz que a DDP, quando era só o 2, ele chama de Y, né? Então a gente já vai guardar essas duas expressões. Ó. Essas duas expressões elas precisam ser guardadas. O Q1 é C1x e o Q2 é C2y. Agora a gente vai fazer a associação dos dois, gente. Ele diz que os dois eles vão ser associados em paralelo, né? Se você associar os dois em paralelo, a gente vai ter isso daqui, ó.
Vou tentar fazer uma representação dele aqui, ó. Aqui a gente vai ter os dois capacitores. Vai ser mais ou menos assim que a gente representa. Quando eles dois estão em paralelo, né? A representação é mais ou menos assim. Beleza? Aí você vai colocar aqui C1 e aqui C2. Aí o que a gente tem que se lembrar, gente? De associação de capacitores, quando eles estão em paralelo, eles vão ter uma capacitância equivalente, que é a soma dos dois. Vocês estão bem lembrados disso, né, gente? A capacitância equivalente é só você somar as duas capacitâncias. E aí o que a gente tem que perceber? Outra coisa que faz parte da teoria é que as cargas, gente, aqui você vai ter novas cargas. E como é que vai ser essas novas cargas? O total dessa carga aqui da associação dos dois capacitores, você vai fazer a soma. Se você pegar a carga total, eu vou chamar essa carga aqui de Q', né? Essa nova carga, ela é simplesmente a soma das duas cargas, Q1 mais Q2. Isso aqui é extremamente importante. Sem isso, você não consegue desenrolar essa questão. E aí a gente tem que fazer a mesma coisa. Aí ele diz aqui que nesse caso, quando eu tenho essa nova configuração com esse Q', né? Essa nova carga que é a soma dessas duas, a gente vai ter a capacitância equivalente, né? Que essa carga total vai ser a capacitância equivalente, vezes uma nova DDP entre os terminais. Qual vai ser essa nova DDP entre os terminais? O que ele chama de Z, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse Q', a gente vai substituir pela soma Q1 mais Q2, e esse Q equivalente a gente vai substituir pelo C1 mais C2. Ó. Aí vou vir para cá para poder aproveitar bem o espaço da folha. Ó, o Q', eu já vou substituir o Q' por Q1 mais Q2, certo? Aí vão acompanhando aí o raciocínio, galera. Q1 mais Q2, e esse C equivalente eu já vou botar aqui o parêntese, C1 mais C2, que multiplica Z, certo? Só que quem é o Q1? A gente já viu anteriormente, gente, que o Q1 vale C1 vezes X, ó, vou substituir todos os dois. Ó. Eu vou substituir tanto o Q1 quanto o Q2. O Q1 vale C1 vezes X, e o Q2 ele vale C2 vezes Y. E aí você vai ficar com C1 mais C2 vezes Z. Aí isso aqui é tipo uma equaçãozinha, gente. Você tem que continuar isso daqui para poder você chegar nessa relação C1 sobre C2. Aqui é só matemática, essa parte final. A parte da física já foi, agora é só matemáticazinha básica, né? Aqui você faz o produto distributivo, né? C2 vezes Z. E aí você vai só colocar um para um lado, outro para o outro, né? Aí você pode fazer o seguinte, né? Quando eu fiz essa questão, eu passei o C1 para a esquerda, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Aqui eu vou passar o C1, o Z para a esquerda, o C1Z para a esquerda. Aí você vai ficar com C1, eu posso colocar C1 em evidência, vai ficar X menos Z é igual a... E passando esse C2, o C2Y para o lado da direita, vai ficar C2, né? E aí você vai ficar com Z menos Y, né? Você vai ficar com essa expressão aqui. Aí ela quer que você diga quem é C1 sobre C2, né? Aí C1 sobre C2, aqui você vai ficar um pouquinho diferente do que está nos itens, né? Mas você consegue fazer só uma manipulação multiplicando por menos 1. Aqui você vai ver quem está multiplicando o C2. É o Z menos Y que vai ficar em cima. E você vai ter que estar multiplicando o C1, é o X menos Z que vai ficar embaixo. Só que se você observar, isso aqui não está aparecendo nos itens, né? Nos itens aparece muito parecido, né? Então é só você multiplicar por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, tanto em cima quanto embaixo, né? Isso aqui é só um detalhezinho que é só questão de ordem, né? Você ordenar direitinho, você chega na resposta. Aí aqui você vai ficar com... Só pegar aqui a borracha para apagar esse riscado aqui. Vocês não levam muito em consideração isso não, gente, que ainda estou aprendendo como é que faz essas coisas. A utilização, né, da mesa digitalizadora, eu estou começando a aprender ainda. C1 sobre C2, quando você multiplica por menos 1, vai ficar Y menos E dividido por Z menos X. Essa é a resposta final. Aí se você observar aqui os itens, tem um item que mostra isso, né? Tem um item que mostra isso, Y menos E sobre Z menos X. É o item A, que é a resposta dessa questão. Beleza, galera? É uma questão bonita, ela não chega a ser difícil, mas ela é bem interessante para a gente trabalhar com essa associação de capacitores. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!